Olá pessoal, Apóstolo Darren aqui. Eu estou muito feliz e você está podendo participar desse momento tão especial. E eu queria incentivar você, inclusive, a compartilhar com outras pessoas para que elas também possam desfrutar de muitos programas de edificação e de bênção na palavra de Deus. Você já parou para pensar se o jejum é algo para o cristão hoje em dia? Pois esse é o tema do nosso programa de hoje. E nós temos alguns convidados muito especiais para mim, pessoalmente, o pastor Raimundo e Vânia Nascimento, que são pastores da Igreja Verbo da Vida em Salvador. Eu quero dar os parabéns a você, por essa iniciativa, Hoje nós temos que aproveitar realmente as mídias sociais para poder pregar a palavra, Eu sei que essa iniciativa vai ajudar muitas pessoas, que talvez tenham dúvida a respeito do jejum. Muitas pessoas não sabem nem como fazer o jejum, mesmo porque na mente de algumas pessoas, jejum foi coisa do passado, Então, as pessoas não têm essa prática, de uma coisa tão importante para os nossos dias. Para mim é um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui, poder contribuir nesse programa, de vários, de inúmeros que vão acontecer aqui nesse estúdio, que vai com certeza alcançar milhares de vidas e vai trazer assim instrução, libertação e até salvação. Sim. A gente crê nisso. Amém. Então, quero agradecer vocês por poder participar, porque vira e volta eu converso com pessoas que conhecem vocês, mas não sabem o nosso histórico juntos, Que vocês, antes de ir para Salvador, pastoreavam junto comigo na Verbo da Vida Aracaju, e de lá para cá a gente realmente criou um vínculo muito próximo, Eu diria que somos bem mais família do que colegas ministeriais hoje, Então, e além do mais, a gente tem tido a oportunidade ao longo desses anos de trilhar juntos, no ministério, de acompanhar um ao outro. E a gente tem visto o grande impacto que vocês têm tido, não somente na sua igreja local, mas em muitas igrejas. Vocês têm viajado, Não somente no Brasil, mas também no mundo. A gente tem visto realmente a mão de Deus usando vocês e ficamos muito felizes com isso. Certamente tem muita bagagem em muitas áreas, mas aprove a Deus a gente falar sobre o jejum hoje. Amém. Eu sei que é um assunto que vocês vivem e eu gostaria que a gente pudesse dar o pontapé nessa conversa, falando um pouco a respeito do que é um jejum bíblico. Uhum. A primeira coisa que a gente precisa saber é diferenciar é que jejum, o jejum bíblico não é dieta. Não é se abster de alimentos tão somente, mas tem que haver um propósito espiritual. A gente se abstém de alimentos com um propósito de ouvir com mais especificidade a voz do Senhor. Ficarmos mais abertos, direcionados, somente com aquele foco de ouvir o Senhor. Porque muitas vezes, apóstolo, pessoas dizem, eu vou jejuar. E até engraçado dizer assim, eu vou comer até 10 da noite, às 22 horas, e eu só vou comer lá para meio-dia. Só que acorda 11 horas da manhã. Essa pessoa talvez fez um jejum intermitente, uma dieta que tem seu valor, para perda de peso, mas não é um jejum bíblico, um jejum espiritual. Então, a primeira coisa que a gente precisa destacar é essa diferença, que jejum não é passar fome, jejum não é dieta, o jejum bíblico ele visa estar sensível, uma disciplina espiritual, assim como a oração. E que, infelizmente, por muito tempo, ficou um pouco relegada, ficou um pouco afastada do nosso convívio cristão. Mas que nesses dias o Espírito Santo está trazendo de volta, está trazendo a tônica de nós nos separarmos mais para Deus e com a prática do jejum.
Uhum. Eu observo na Bíblia que, por várias vezes, quando a Bíblia fala sobre jejum, fala em conexão com oração, né? Jejum e oração, né? Se você olhar, por exemplo, lá em Atos capítulo 6, né, quando os profetas e mestres estavam reunidos, a Bíblia diz que eles estavam jejuando e orando. E eu acho que é exatamente isso que você está falando, porque de fato, jejum sem oração é um regime mesmo, né? É só um meio de perder peso ou coisa do tipo. Mas essa coligação com a oração é o que faz toda a diferença, né? Você está abrindo mão de algo que é vital, que é importante para você, para que você possa desenvolver essa sensibilidade. Eu acho que um dos perigos que a gente percebe em qualquer assunto da Bíblia tem extremos nos dois lados, né? Tem as pessoas que acham que o jejum é a solução que vai mudar a cabeça de Deus e vai fazer ele, de repente, ter uma misericórdia que ele não teria de outra maneira. E você tem outras pessoas que acham que o jejum não tem nada a ver, que não tem importância nenhuma. E sempre é importante a gente ter o cuidado de estar no meio do caminho, né? Não nem para um extremo, nem para o outro. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência, já conheceu alguém que, tipo, teve um desequilíbrio nessa área, né? Ou para um lado ou para o outro. Na verdade, eu estava aqui com você ainda, né? Com o pastor seu, quando um rapaz muito conhecido aqui da cidade chegou lá em casa, né? E ele chegou lá assustando todo mundo. Eu não estava em casa, nem Vânia. Ele chegou assustando a moça que trabalhava conosco e as meninas, né? Fazendo coisas que incabível para um cristão. E aí eu fui correndo para casa. Quando eu cheguei lá, ele estava com expressões assim de alguém endemoniado. Só que não era. E eu comecei a orar em línguas e comecei a perceber que não tinha nada a ver com demônios, né? Porque era um rapaz crente, né? Conhecido da cidade. E ele fazia caretas, pastor, que parecia assustadoras. As caretas que ele fazia, expressões terríveis, né? E ele via demônio e tudo quanto era coisa, nos brinquedos das meninas e tudo, né? E aí eu percebi que não era demônio e deixei ele um pouco à vontade. De repente ele saiu da sala onde eu estava trabalhando, no trabalho. E quando eu vi o banheiro social, começou a cair água do chuveiro. Olha só, aí eu, gente, achei estranho. Pastor, ele saiu do banheiro com uma roupa social, ele andava bem arrumado, sapato social, saiu todo molhado do banheiro. Onde ele saiu, a água saiu acompanhando, molhado, tomou banho com eu não entendi o negócio, eu fiquei assustado com aquilo. Aí daqui a pouco ele botou a mão no bolso e começou a tirar amendoim com a casca e tudo, e comeu amendoim com casca e tudo. Aí eu percebi alguma coisa errada, eu perguntei, o que está acontecendo? Ele disse, não, é porque eu estou fazendo jejum de 40 dias. É o que Vânia falou, 40 dias. Pode fazer 40 dias? Pode fazer, mas algo equilibrado, né? Não pode fazer só por fazer, porque Jesus fez 40 dias, ele também fez. Agora, sem direção nenhuma, né? E aí, quando eu tive tanta dó dele, né? Quando ele comendo amendoim com casca e tudo, e estava jejuando, e aí eu tinha que sair para pegar a Vânia no trabalho meio-dia, eu tive que sair com ele, não deixei ele em casa, ele estava meio fora de si, orientei ele a ir para casa. Para resumir, ele conseguiu chegar em casa, mas o que aconteceu? A família pegou ele e internou numa clínica de repouso. Pastor, já pensou, um rapaz, não é um rapaz normal como eu e você, mas entrou numa via errada de jejum e acarretou isso que podia causar um mal maior. Uhum. Você entendeu, pastor? Uau, esse é um excelente exemplo. Quando você falou isso, eu lembro de algo que Kenneth Hagin, ele tinha comentado em um dos seus livros. Se eu não me engano, ele disse que nunca teve que passar mais de 3 dias em jejum sem que ele recebesse
a sua resposta de oração. E eu acho que é isso que Vânia até comentou, que falta às vezes, é o propósito Sim. do jejum. É Né? isso Se a mesmo. gente não tiver um propósito bem definido sobre por que a gente está fazendo isso, então a gente corre risco mesmo de fazer, de repente, Sim. como esse homem fez, e no final não chegar a lugar algum. Nenhum. Né? E até adoecer, não é? A gente sempre recomenda, né? Nós temos um trabalho lá na igreja, Deus nos deu essa instrução, de uma vez no mês a gente faz um trabalho chamado imersão no jejum profético, né? No jejum e no profético, que é um dia inteiro de oração e jejum, mas sempre com um propósito direcionado, né? E ali a gente está exposto à Bíblia, exposto à oração, à adoração. E eu sempre faço isso, porque eu sei que tem níveis, pastor. É como uma criança, a gente tem fase, né, nós temos um netinho de 6 meses que não é igual ao outro de 8 anos. Né? É uma fase, você vai crescendo. Então, a gente prepara uma mesa com suco, com café, com leite, até com algumas maçãs, porque se alguém tiver um problema de queda de glicemia, né, e nunca teve o costume de jejuar, nós não vamos ser responsáveis, né, por um desmaio ou coisa assim. Então a gente orienta, se você não tem o hábito de jejuar, né, você tire somente poucas horas, né, tire uma refeição. Não existe aquela regra de vou ficar 40 dias sem comer, só bebendo água. Isso pode acontecer, mas é preciso ter uma direção muito específica de Deus. É algo individual, onde o Senhor falou com a pessoa. Né? Eu conheço alguns ministros, né, de renome, que eles disseram que para tomar decisões muito sérias, como por exemplo, né, não tinha uma direção de quando deixar aquele ministério. Construiu um grande ministério, né, foi pastor-presidente, mas começou a perceber no espírito Deus dizendo que era hora de largar tudo e entregar para outra pessoa. É uma decisão muito, muito séria que não pode voltar atrás. Então, casos assim, a pessoa recebeu uma instrução, tire 40 dias para jejuar. Mas ele disse para nós, eu procurei um nutricionista, procurei um clínico geral para me acompanhar. Sim. Sabe? Porque por causa de quedas, de oscilações de glicemia, de açúcar, para não entrar nesses extremos, pastor, de pessoas que fazem jejum e desmaiam no ônibus. E aquele homem, no caso do exemplo, ele é um ministro de tempo integral, então ele podia ficar em casa, só exposto à Bíblia, à oração, dentro de um quarto. E ele disse que Deus falou com ele. Ele teve audivelmente a instrução do Senhor e tomou aquela decisão séria e está sendo um sucesso. Ele entregou seu grande ministério, né? É uma pessoa conhecida nossa, mas ele não me autorizou a dizer o nome dele. Mas é um exemplo assim que eu não sabia que pessoas podiam hoje fazer jejum de 40 dias. Eu confesso que eu não sabia. E quando eu conversei com ele, ele disse, não, Vânia, eu fiz, ainda citou outros nomes, porque é uma direção muito específica. Mas isso não é a regra, pastor. A regra é no máximo 3 dias, por um propósito bem definido, e outra coisa, guiado pelo Espírito Santo. Sim. Eu acho que o gancho é justamente isso que você falou, porque o que acontece é que as pessoas ouvem histórias. Fulano fez o jejum de Daniel de 21 dias, Cicrano fez o jejum de 40 dias de Jesus, e elas querem, tipo, no impulso, né, imitar aquilo. Agora, a intenção está certa, mas eu tenho descoberto nessa caminhada que você pode estar totalmente com a intenção certa, mas errada na sua cabeça. E mesmo assim você vai ter consequências disso. Então, realmente, o gancho é você ser guiado pelo Espírito Santo para seu momento, porque, de fato, existem momentos e estações. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o vale da decisão. Sim. E na nossa vida, às vezes, a gente entra nesse vale. Eu lembro quando vocês pastoreavam junto comigo aqui em Aracaju,
E chegou um tempo quando o Espírito Santo estava tratando com vocês sobre Salvador, para sair do conforto, para sair daquilo que era familiar, para ir para lá. Então, são decisões na vida que realmente merecem uma atenção especial. E o jejum, por que o jejum? Porque a gente está separando algo para se juntar a outra coisa. Sim. A Bíblia diz, por exemplo, que há muitas vozes no mundo. Sim. E, de fato, o diabo tem uma voz, a nossa carne tem uma voz, a nossa família tem uma voz. Verdade. São muitas coisas. Nossa conta bancária tem uma voz e por aí vai. E, às vezes, as vozes estão tão fortes que a gente tem dificuldade de separar o que é alma, o que é emoção, daquilo que é de fato de Deus. E esse tempo de jejum é uma oportunidade de a gente se separar e se consagrar com o intuito de ter aquela afinidade mais próximo com o Senhor para ouvir a sua voz. Na verdade, o jejum ele não muda Deus, né? O jejum muda nós. Nós vamos ficar mais sensíveis, né? A ouvir coisas espirituais, né? Quando você deixa comer é lícito, mas quando nós abrimos mão de alimentos, né, que vai alimentar a nossa carne, nós nos aproximamos mais de Deus, de ouvir mais a voz de Deus, como você falou, apóstolo, que muitas vozes existem no mundo. Mas quando a gente abre mão de comer, né, as refeições principais e passa um tempo, né, imerso, né, na oração, pode botar uma música, um louvor abençoado, começar a louvar em línguas, oração em línguas, oração com entendimento, o ambiente muda ao nosso redor. E nós começamos a ficar mais sensíveis a ouvir com nitidez o que Deus quer para nós. É impressionante. Eu tenho um exemplo aqui, vou contar rápido, não vou contar detalhes. Nesse imerso no profético que Vânia fez, o primeiro, se não me engano, eu tive um problema em casa sério, né? Deu um vazamento no apartamento, nossa banheira para o apartamento de baixo. Nós estávamos viajando. Quando o rapaz que trabalha embaixo, ele veio para nosso apartamento, olhou tudo e disse, vai ter que quebrar a banheira. Você imagine, pastor, você conhece o nosso apartamento, aquela banheira, tem que quebrar tudo para tirar a banheira, para botar uma manta por baixo. O pastor, que transtorno. Um serviço que eles querem gastar mais de 20 dias para fazer. Eu disse, rapaz, não, porque aqui não é vazamento, não é um vazamento comum, aqui é um vazamento nas conexões. Pastor, eu fiquei, faltou chão, quebrar meu banheiro todo e depois ter que fazer, além do gasto financeiro, o transtorno com o homem da minha casa. Pastor, no dia que nós fizemos jejum, do nada, pastor, toda vez eu entrava no banheiro normal, nunca teve nada. Pastor, do nada a água saiu de dentro da banheira e veio para o piso. Do nada apareceu a água. Me despertou. Aí foi o que eu fiz. Eu mesmo tirei a tampa da banheira e olhei e comecei a ter uma atenção maior, algo no meu espírito. Não precisa quebrar seu banheiro. É um rejunte que você precisa fazer e aquilo me incomodou. E foi o que eu fiz. Tive a direção de Deus. Eu entrei debaixo, limpei toda a banheira, tirei toda, porque tem uma terrinha por baixo, tirei toda a terra, limpei todos os canos com um pano, deixei tudo seco e botei água. Botei água por cima. Por cima, onde a gente toma banho, que cai aquela água que cai no cano, na bicazinha que desce para o esgoto. Quando eu botei água, a água vazou. Ele disse que era nas conexões dos canos. Não era. Quando eu botei água, a água vazou. Aí eu disse, não é. Disse a voz, não é. Glória a Deus. Aí mandei o Ricardo ir lá, Ricardo tirou o vídeo. Pastor, era onde a banheira assenta no granito. A banheira assenta no granito. Pelo tempo, o rejunte acabou. Foi só pegar eu e o Ricardo de Vivi, passamos o produto, resolveu. Mas foi no dia de jejum que Deus mostrou para nós. Deus me livrou de um prejuízo tão grande. Ia ser uns 20 mil, sem contar meu banheiro quebrado. E um homem na minha casa, no meu quarto. Pastor. Sabe, eu acho isso fantástico, porque às vezes eu penso que pessoas, elas não imaginam que Deus, ele se interessa em coisas tão naturais e tão relativamente pequenas na nossa vida.
Deus, ele de fato tem interesse em expandir o reino, em alcançar vidas, mas Deus nos ama tanto que até essas coisinhas de casa, Detalhes, de trabalho, ele tem interesse em nos ajudar. E quando a gente se aproximar dele, buscar ele, ele realmente Revela. nos instrui, né? Eu acho que todos nós temos alguns testemunhos como estes, onde aparentemente tem nada a ver. Por exemplo, eu pergunto, o que é que esse banheiro, não tendo que fazer essa reforma, como beneficiou o Meu reino de Deus? Sim. Não tenha dúvida. De certa Pastor, forma, Deus. não tem nada a ver, né? Mas é uma coisa que foi importante para Foi, vocês. foi. E ele tem interesse em nos abençoar. Não tinha como a água sair, não, pastor. A água de dentro, ela tinha que cair e descer para o apartamento de baixo, que tinha uma parte como uma bacia. Ela tinha que cair e descer. Pastor, foi Deus, ele botou água para sair, para eu enxergar. Olha, você está vendo aí, se você tem um problema no banheiro, você precisa orar, viu? E E jejuar. até o seu banheiro, Deus Deus resolve. tem interesse em te ajudar. Eu viu? acho, pastor, que É assim, verdade. qualquer coisa que vai trazer prejuízos para nós, Sim. né? Porque qualquer dinheiro que nós gastarmos com essas coisas podia estar aplicando no reino. É verdade. Então a gente ia gastar muito, ia ser um transtorno. E aí, nesse dia que nós entramos no jejum, o próprio Deus fez com que nós não caíssemos nessa cilada, porque o camarada nem pensou, dizer, não, pastor, aqui deve poder... Não, é a banheira que não presta, são as conexões, porque para ele era vantagem, ganhar dinheiro, quebrar meu banheiro e ganhar dinheiro. Mas eu orei naquele dia de jejum e Deus fez algo que realmente, como você falou, foi algo assim que para mim parecia impossível, né? Que é algo tão natural, mas Deus fez com que a água saísse e me inclinou. Aí eu mesmo tirar a tampa da banheira e eu limpar tudo para ver de onde era o vazamento. Então a gente vê que Deus se interessa pelas coisas naturais. Até nisso, quando você está em comunhão com Deus, você fica sensível. Eu acho que não só as coisas espirituais, mas coisas naturais também, que iriam acarretar em prejuízos para nós. E queira ou não, a própria prosperidade, às vezes pessoas têm um entendimento um pouco errado, porque elas acham que prosperidade é que vai chover dinheiro do céu para mim. Às vezes, prosperidade é uma economia que Isso. Deus trouxe para você. É uma ideia como essa, que ao invés de gastar 20 mil, você conseguiu economizar. Então, Deus, ele é muito criativo na maneira que prospera. Eu gastei R$400. Somente. 400. De 20 mil para Sim, 400, 400. porque ouviu a direção do A Espírito direção Santo. do Espírito Santo. E foi num dia de jejum e oração. E tem um fato interessante, pastor, que eu considero que o jejum é como Davi falava sobre um abismo que chama outro abismo. Nesse caso, assim, são profundezas que atraem novas profundezas. Quando decididamente a gente diz assim, eu vou me separar, vou me dedicar hoje, vou matar o maior rei que existe na minha vida, Estômago. que é o estômago. Porque quem gosta de comer, É verdade. e eu gosto. E Então- olha, só para abrir um parênteses Sim. aqui, não é só gente gorda que gosta de comer, não, viu? Eu já vi tanta Sim, gente sim, magro, sim, viu, é. que come que é uma Que vez. come, às vezes, Será que Jonas está com um monte de 3 Jonas? vezes Rapaz, mais. há uma Então, possibilidade. O jejum também tem essa peculiaridade. Você passa a ter domínio. Sim. Porque uma das coisas mais é provado, né, que um dos maiores reis que nós temos na nossa vida é o estômago. E a gente está matando aquele rei no momento que a gente decide jejuar. E tem o aspecto espiritual, que é, como eu falei, um abismo chamando o outro, uma profundeza chamando outra. Você jejua, você ora mais. Você Sim. depende mais do Espírito Santo. Você começa a discernir coisas, né, que antes você não via. Porque eu penso assim, na Bíblia fala que já existe um plano perfeito de Deus para nós. Mas nem sempre, pastor, a gente está sensível a ouvir aquela instrução. Então, quantas pessoas casam errado e que amam ao Senhor, que é cristão? Quantas pessoas dizem, Deus mandou fazer esse curso e vai, daqui a pouco gasta tanto dinheiro naquela faculdade e daqui a pouco percebe que não era aquilo que Deus tinha. Sim. Quantas pessoas largam empregos, né? E não era para largar. Diz, Deus me mandou
sair do emprego e entrar no ministério. E aí entra assim, afoito, mas não é a vontade de Deus, mas tudo aqui na Terra tem o tempo e o modo. Sim. E nós, no jejum, a gente vai discernir se aquele é o tempo. Por exemplo, o senhor conhece a minha história. Quantas vezes eu recebi profecias, palavras de pessoas, olha, você tem que largar o emprego, porque você precisa estar mais ligado às coisas de Deus, pregar mais. E eu sabia que todos aqueles conselhos eram lícitos. Mas eu tinha que saber qual era o tempo certo. Era um emprego muito bom. Eu não podia jogar fora sem ouvir de Deus. E, pastor, foi um momento crucial na minha vida. E nesse tempo eu jejuei. Eu lembro que eu peguei 3 anos de licença sem vencimento, onde meu emprego era preservado, mesmo que eu não tivesse o salário, mas o emprego estava guardado. E um mês antes de vencer, aconteceu um fato que era como se dissesse, você não pode deixar seu emprego. Você precisa desse recurso todo mês. Mas no meu espírito eu sabia que era o tempo de eu deixar aquele emprego e me dedicar só ao ministério. E não era um emprego qualquer para você dizer, não, vou pedir demissão, não. Eu não tinha direito a fundo de garantia, porque é governo federal, você não tem. Então eu estava jogando 29 anos da minha vida ali. Então, pastor, eu entrei em um período de jejum, porque eu não podia errar. Eu tinha que ouvir do Senhor bem claro, mesmo que a minha mente não entendesse. E foi incrível quando eu separei tempo para jejuar, me trancar num quarto e pegar as promessas do Senhor e orar em outras línguas, porque não podemos jejuar sem oração e sem a palavra. Senão é passar fome. Não vai funcionar. Pode até perder peso, mas você não cresce espiritualmente. E, pastor, naqueles dias, o Espírito Santo me deu uma convicção tão plena. Havia alegria e paz no meu coração. E o melhor, houve um convencimento em toda a família. Todos tinham convicção, minhas filhas, Raimundo, que era o tempo. Só faltava 5 anos, né? E faltava só 5 anos para eu aposentar. Passa rápido. Agora o senhor imagina. Mas Deus disse que era aquela data. E assim, os resultados provam que eu tomei a decisão certa. Mas eu não poderia fazer isso sem buscar uma direção específica. Então eu percebo que o jejum é uma prática espiritual, uma disciplina espiritual que, para esta fase da igreja na Terra, ela precisa ser retomada. Sabe, para decisões, nós passamos por uma pandemia cruel, e a gente não sabe o que vem por aí, né? Não é ser profeta do caos, mas a gente sabe pelas escrituras que tem dias difíceis e nós precisamos estar atentos, discernindo a voz de Deus, discernindo as direções para a gente não errar. Não é mais tempo, pastor, das pessoas fazerem o curso errado, do crente fazer o curso errado, casar errado, tomar decisões erradas. Então é melhor tirar um tempo específico. Parece que você está perdendo tempo na vida, mas não está. Você está ganhando com Deus e tomar a decisão exata. E o jejum, queridos, ele traz isso para nós. O irmão Hegel dizia, Deus continua o mesmo antes, durante e depois do jejum. Ele não muda, mas nós mudamos. A decisão está pronta para nós, mas por causa de muitas vozes, muitas distrações, às vezes até distrações lícitas, até muitas ocupações, a gente não consegue discernir o que é que Deus tem para aquela estação. E o jejum precisa voltar a ser essa prática. Como o irmão Regan tinha, ele disse que todas as quintas-feiras ele jejuava. Quando ele percebia que a unção na vida dele estava diminuindo, ele tirava tempos de jejuns e de oração. E a unção voltava com força. Amém? É um tipo de consagração que a gente faz, né? E a gente vê que o próprio Jesus jejuava, né? Que exemplo melhor para nós, para nossa vida, do que o próprio Jesus, né? Eu fico pensando, às vezes, coisas que Jesus, ele fazia, e se a Bíblia mostra que ele precisava daquilo, porque ele não fez por fazer, ele precisava daquilo no momento na vida dele, quanto mais nós não precisaríamos. E assim, nós vemos que a igreja primitiva também, eles tiveram essa prática. Então,
nós somos uma continuação daquela igreja, né? A época de graça que se iniciou. Então, assim, uma das coisas que eu queria também comentar, e é muito claro que quando a Bíblia está falando sobre jejum, está falando sobre comida mesmo, está falando sobre se abster do alimento. Mas, assim, eu observo que existem pessoas também, especialmente hoje, que estão, podemos dizer, meio viciadas nas redes sociais, no celular. E seria também uma maneira correta de dizer que, além da comida, a gente pode também jejuar algumas coisas que, de repente, estariam nos afastando das práticas de Deus, que a gente, de repente, está no Instagram 2 horas, mas na Bíblia 2 minutos. A gente percebe um desequilíbrio, né? Então, que tal um tipo de jejum eletrônico, né? Eu entendo o seguinte, à época não havia as mídias sociais. Se eu tivesse as mídias sociais à época, estaria aí na Bíblia também falando sobre isso. Então, eu entendo, apóstolo, é o seguinte, qualquer coisa que nos tira o foco, não é? Qualquer coisa que faz nós nos afastarmos de Deus, porque, por exemplo, às vezes ainda pega pesado lá na nossa igreja, com os jovens e tudo, pessoas que ficam a madrugada toda no WhatsApp, no Instagram. É como você falou, não passa 5 minutos orando. Se for botar para orar 5 minutos, dá sono, vai dormir. Mas se for no Instagram conversando com alguém do outro lado, fica a noite toda. Por exemplo, quando a gente viajou para o Japão, né, tive uma oportunidade porque lá é dia, né? Aqui é noite. Quando ainda me chamou, o Raimundo vem aqui, 3 da manhã, jovem nosso, no Instagram, rapaz, ou no WhatsApp, não é dia, mas aqui é noite. Aí eu vou dizer, isso aqui não pode. Aí a gente começou a combater. Eu entendo, você está certíssimo. Eu creio que não é só jejuar comida, né? Se o Instagram, o Facebook, o WhatsApp estão roubando o nosso tempo com Deus, né? É necessário que nós tomemos essas posições. Ok, vou passar um dia todo sem ver meu WhatsApp. Eu sei que hoje nós estamos tão envolvidos que é uma coisa um pouco até, né, estranho você passar o dia todo sem ver o WhatsApp. A gente, quando vai para algum lugar que não tem comunicação, de certa forma já é o hábito, a gente já fica assim naquela coisa, eita, não tem internet, porque nós já estamos bitolados naquela coisa. Então eu acho que é momento você tem razão, apóstolo, de fazer isso, sim. Qualquer um de nós. E nós somos sensíveis, nós somos sabedores, né? Se estamos, de fato, nessa condição de estar muito envolvidos com essas questões. Exatamente. Eu acho que é relativo mesmo, porque você vê, tem pessoas que, se você colocar, por exemplo, eu digo por mim, uma cerveja ou um whisky aqui, do meu lado, eu não vou ter tentação nenhuma. Aquilo não mexe comigo. Também. Agora, tem pessoas que só olhar já dá um gosto na boca, né? Já deseja aquilo. Então, assim, eu acho que tem pessoas que usam as redes sociais de forma tranquila, natural. Mas tem outros que ficam amarrados naquilo, presos, né? Então, eu acho que a gente precisa ser real com nós mesmos e dizer qual é o meu ponto fraco, o que é que dá uma tentação para mim, porque talvez para uma outra pessoa não tem nada a ver, mas para mim eu preciso jejuar aquilo, eu preciso colocar do lado. Eu lembrei de Hebreus 12, versículo 1, que diz assim, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu acho interessante porque ele falou sobre 2 coisas para deixar. Ele disse para deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, mas ele também disse para deixar do lado de embaraço, todo o embaraço.
O embaraço não é pecado. não. Porque se fosse, ele não teria tratado de É, pecado de pecado. forma separada. O embaraço pode ser uma coisa lícita, como uma rede social, Sim. como um hambúrguer, como qualquer coisa desse Qualquer tipo. coisa. Só que a pessoa, por não ter equilíbrio no uso daquilo, acaba roubando o seu tempo com Sim, Deus, sim. acaba distraindo das coisas do Senhor. É verdade. Né? E uma coisa, pastor, que eu queria ressaltar, o senhor falou aí sobre que Jesus jejuava, né? Porque às vezes pessoas dizem assim para nós estamos na graça, na nova aliança. Jejum era para a antiga aliança. Muitos dizem isso. E aí, quando você vai olhar os evangelhos, quando você vai olhar a igreja de Atos, né, eu separei alguns versículos para fundamentar o que a gente está falando, você percebe, como o senhor falou, Jesus jejuando. Jesus disse, enquanto, até disseram, por que os seus discípulos não jejuam, os de João jejuam e tal. Aí ele diz, enquanto o noivo estiver presente, vocês não precisam jejuar. Né? Mas quando o noivo for tirado, e o noivo fisicamente não está aqui. Eu entendo assim. Eu também. Entendeu? Ele fisicamente não está aqui, então é tempo de jejuar. E uma coisa que interessante, Jesus ele fala sobre o dever de orar. E ele diz assim, quando orardes, ele não diz se orardes. Não é uma opção orar para nós, não é uma faculdade. Não, quando eu quiser eu oro. Ele diz quando. Subtende que no coração do Senhor, Ele sabe que nós vamos orar. Quando orares, entra no teu quarto e Jesus começa a fazer uma série de orientações, como se deve orar, no seu secreto e tudo mais, e Deus, o Pai que te vem em secreto. Mas também, Ele usa esse termo quando para jejuar. Lá em Mateus 6,16, ele diz, quando jejuardes, muito bom. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Porque os fariseus, né, os saduceus, os judeus em geral, eles jejuavam naqueles dias, mas para se mostrarem muito espirituais. Né? Então eles deixavam aquele rosto todo lambido. Não, ele diz, quando vocês jejuarem, não sejam hipócritas. Vocês têm que se mostrar alegre, né? Vocês têm que se manter normal. Não precisa divulgar para as pessoas que vocês estão jejuando para transparecer que você é mais espiritual que os outros. É evidente que quando, por exemplo, eu vou para um culto, para uma conferência, se no momento do almoço eu disser, olha, eu não quero almoçar, as pessoas que me convidaram para aquele lugar, eles vão perceber. Mas eu não preciso estar dizendo, eu estou em jejum. Estou no jejum de 21 dias. É isso que Jesus está dizendo. Que não pode haver esse tocar trombeta. Olha, eu tenho essas coisas porque eu jejuo assim. Porque são esses extremos, pastor, que fez com que, por muitos anos, né, nós, né, que estamos debaixo da graça, as igrejas, em geral, da revelação, da graça, né, elas não jejuaram. Porque disse, não, eu não preciso fazer algo para obter de Deus a bênção. Eu já sou abençoado. Isso é verdade. Mas também não quer dizer que você não pode jejuar. Não há nada na Bíblia, na Nova Aliança, que proíba o jejum. Pelo contrário, nós temos mais argumentos favoráveis ao jejum do que contra. Quando pessoas me perguntam assim, Vânia, né, quando você jejua, o que é que acontece no jejum? Né? A gente percebe, apóstolo, que é uma direção de Deus para esse tempo, vocês estão sintonizados mesmo com a voz do Espírito Santo, porque onde a gente chega, a gente nem toca no jejum, e as pessoas perguntam. Pastores chegam para mim, para Raimundo, líderes, me digam uma coisa, como é esse jejum? Olha, os cultos que nós mais temos, digamos assim, ouvintes no YouTube, é o culto de jejum. A gente tem 5.000 e tantas pessoas que participam no dia online. A gente passou a transmitir online o nosso dia de jejum. E você percebe que isso é um desejo lá de dentro, do íntimo. As pessoas estão desejosas pelo sobrenatural. Mas muito tempo nós não fomos ensinados. Nós mesmos como líderes, falo Raimundo, eu, né? A gente não
não passou essa visão para a igreja. Por quê? Porque verdadeiramente nós já somos abençoados, nós não precisamos barganhar com Deus, mas o jejum não é moeda de troca. Jejum é comunhão. Jejum é uma disciplina espiritual que Jesus praticou, como o Senhor falou, e que Ele orientou que nós devêssemos praticar. Você vai lá, por exemplo, para Atos 13, né? Você vê, o Senhor falou de Atos 6, os diáconos, na separação do diaconato, jejuaram. Quando separou Barnabé e Saulo. Na verdade, eu quis dizer Atos 13. Atos 13. Sim, eu falei Atos 6, mas Pronto, era Atos olha, 13. Atos 13 diz assim, e servindo eles ao Senhor. Essa palavra servir, no original grego, é ministrar. É como se eles estivessem reunidos orando ao Senhor, adorando ao Senhor. E jejuando, gente, é Atos dos apóstolos, é a graça de Deus. O noivo já tinha sido tirado. Então, não tem argumento sólido capaz de dizer que o jejum não é para a nova aliança. Porque aqui diz que, e eles servindo, eles estavam reunidos, adorando, de repente, e jejuando, disse o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não já estava dentro deles? O jejum, a oração, aguçou a voz do Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. No verso 3, ainda em Atos 13, 3, aí é Atos 13, 2, no Atos 13, 3 diz, então, jejuando e orando, é como se de novo eles fizessem um novo jejum, e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Em um jejum, eles receberam a instrução do Espírito Santo. Fizeram o outro, orando e impuseram as mãos. Olha o desejo que eles tinham de não errar. E eles não erraram. Né? Liberaram Saulo e Barnabé, que é Paulo. Né? Outra passagem que eu queria ler rapidinho, né? é quando fala sobre pessoas dizem, mas e Paulo orava? Gente, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 5, diz assim, Paulo começa a falar das coisas que estava passando, do que acontecia com ele, né, nas viagens. Aí ele diz assim, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, em fome, para a gente ver que há uma diferença. Sim. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Muito bom. Porque alguém pode dizer assim, Vânia, apóstolo, não, Paulo está falando que jejuou porque ele não tinha o que comer. Ele estava com fome. Não, é bem claro aqui que ele cita a palavra fome. Ele separou as coisas. Fome, em nudez, em jejuns. Entende, apóstolo? Então, Paulo, ele era adepto do jejum. Em 2 Coríntios 11, 27, de novo ele fala, uma igreja de poder. É como se ele estivesse dizendo, vocês jejuem também. Vocês querem manter acesa esse fogo. Tire tempo para jejuar, para orar. E aí, 2 Coríntios 11, 27, ele diz, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes. Ou seja, mais uma vez, lá na frente, ele fala de novo. Então, não tem assim, eu entendo, pastor. Você vê Paulo agora chegando na ilha de Malta, está naquele navio, o navio para afundar, né? Mas a Bíblia diz que o anjo falou com ele ouviu do anjo do Senhor que ninguém ia se perder, né? Mas a Bíblia fala que ele estava em jejum. Tinha comida no barco. Na prática de jejum. Porque o barco estava lotado de comida. Eles tiveram que depois jogar a alimentação fora. Mas então não era fome. Ele separou, tanto que ele disse, eu ouvi do Senhor, mais ou menos isso, que ele disse que tinha ouvido de Deus, que ninguém ia se perder. E você vê o resultado daquilo, pastor. O barco se perdeu, mas dos 250 homens foram preservados e ainda tem um avivamento na ilha. Ganhou a ilha, né? Porque ele ganhou toda a ilha. Você vê que o diabo perseguindo Paulo mesmo, chega lá, acende a fogueira, sai uma víbora mortal, prende no braço dele, mas Paulo estava tão forte espiritualmente. O jejum, pastor, né? Ele não muda Deus, mas nos muda. Uma das principais características que eu percebo no jejum é o quebrantamento. A gente fica mais quebrantado. A gente domina mais a nossa carne.
entende? E, consequentemente, vai estar apto para ouvir mais do Senhor. Eu digo sempre assim, eu acredito, eu penso assim, um homem e uma mulher que jejua, ele não se torna pornográfico, porque ele vai estar tão sensível à voz de Deus e também ao mundo espiritual, para perceber que são demônios ali que estão literalmente induzindo àquele pecado. Entendeu? Sim. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, o jejum é uma maneira de enfraquecer mesmo a carne, com o intuito de estar mais forte espiritualmente, como você comentou. Meu apóstolo, veja só, é bom ressaltar uma coisa. A igreja, por anos, né, negligenciou essa prática do jejum. Mas nós sabemos que pessoas de religiões, né, afro, satanistas, sabia aquele jejum, pastor? Pastor, quando eles querem atingir um objetivo, seja esse o objetivo de algo próprio ou atingir alguém de uma forma mortal, pessoas morrem através de feitiçarias. Eles tiram dias para jejuar. Eles jejuam mesmo com o objetivo de, por exemplo, quando eles querem atingir, eles jejuam até para atingir pastores. Eles jejuam para atingir igrejas, denominações inteiras. Eu fico pensando, se o camarada serve a demônios e ele tem essa prática de jejuar para atingir homens de Deus, se esses homens de Deus estão despreparados, né, estão a mercê, não estão envolvidos com Deus, eu creio que eles serão atingidos por alguém que está praticando o jejum por lado mal. Hoje existem satanistas, até se infiltrando na igreja, eles jejuam para poder ter acesso a pastores, ter acesso à igreja, e tem causado muitos males. Então é preciso hoje, nós como igreja, ter essa consciência. Jejum é para os nossos dias hoje. O jejum não muda a Deus, mas nos muda. Eu creio, como o Vânia falou, um homem, uma mulher, um homem de Deus, isso aí não é só para líderes. Eu creio que toda igreja, todo crente precisa jejuar, principalmente quem está em um dos 5 dons ministeriais. Precisa jejuar mais. Nós, você apóstolo, pastor, Vânia mestre, profeta, nós temos que estar concentrados nessas questões de jejuarmos, porque eu entendo assim, pastor, quando o homem de Deus jejua, o diabo chega atrasado. Quando você está em jejum, que o diabo armar situações contra nós, ele já chegou atrasado. Porque existe uma blindagem da parte de Deus em relação às nossas vidas. Se o satanista está jejuando, e nós? Nós é que temos o dever. Porque nós servimos a um Deus que é o Senhor que criou todas as coisas. Então, nós precisamos, é como você falou, se nosso Jesus jejuou, Jesus fez jejuns, então nós também precisamos jejuar. Não vou dizer que vou fazer o jejum de 40 dias como Jesus e fazer como aquele rapaz que eu falei aqui no início fez. Não é isso. Mas nós precisamos saber a hora, o momento de jejuar. Que propósito eu vou fazer esse jejum? Por que eu vou fazer? Tem que saber tudo isso. Não é só fazer o jejum, vou ficar sem comer. É passar fome. Eu tenho que saber o propósito. Não é esse dia, eu vou tirar. Outra coisa, apóstolo, não se pode jejuar de qualquer jeito. Uma pessoa não pode. Eu aconselho, se você for fazer um jejum envolvido com as coisas do mundo, aquele corre-corre é melhor não fazer. Porque o jejum é o quê? Você falou bem no começo. Tem que ter oração. Separação. Quem está misturado com oração, você tem que se separar para isso. Adoração, oração, e você vai estar sensível. Eu não consigo entender um homem trabalhando para cima e para baixo, envolvido com pessoas, e poder jejuar e estar recebendo na mesma proporção de alguém que está reservado, ouvindo Deus, e orando e adorando. Eu acho que é diferente. Eu acho que eu vou orar, eu vou fazer jejum, mas estou trabalhando, correndo para lá e para cá. Eu acho que o efeito não vai ser tão positivo, ok? Você correndo para lá e para cá, agitado, não. Eu creio que você vai ter um efeito maior se você reservar esse momento
para você ficar sozinho com seu pai. E sabe, pastor Raimundo, às vezes pessoas, e com certeza vocês já ouviram muito isso, elas dizendo, olha, eu não tenho tempo para orar. Mas você sabe que toda pessoa normalmente come 3 vezes por dia. Sim. E para comer leva tempo, né? Quanto tempo leva para almoçar? Sim. No mínimo meia hora, Sim. né? Tem no café da manhã ou janta. Sabe que no momento que você deixa de comer aquela refeição, surgiu o tempo para orar, né? Você já tem, no mínimo, aquela meia hora que você pode consagrar. Quando, na verdade, todos nós temos tempo. Que a gente pode e precisa fazer tempo. E o jejum é um mecanismo, é uma maneira também de fazer esse tempo para estar com Deus. Mas olha, eu acho que a gente bateu muitos pontos aqui, não há dúvida alguma que quem está nos acompanhando recebeu bastante esclarecimento. Obviamente tem pessoas que já estudaram sobre jejum. Tem pessoas aqui conosco que jejum de fato e tem outros que talvez nunca ouviram falar do jejum. Mas eu não tenho dúvida que foi acrescentado na vida deles durante esse programa. E eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês. Gostaria também que os dois pudessem fazer alguma consideração final para o nosso público. Eu só queria, se puder, me permitir fazer uma colocação a respeito ainda do jejum. Sim. Por exemplo, pessoas já me perguntaram, pastor, tem alguém demoniado ali no bairro, ali na casa tal. Como eu posso ir lá expulsar esse demônio? Mas eu não jejuei. Pastor, não jejuei. Porque as pessoas têm uma ideia que o jejum vai deixar você mais forte para ir lá e saia, demônios! Em nome de... Não. E as pessoas acham, porque Jesus diz lá em Mateus 17, 12 em diante, a respeito daquele rapaz lunático que o pai chegou, né, e pediu aos discípulos para expulsá-los, e os discípulos não conseguiram. Ele foi a Jesus e disse, mestre, eu fui a seus discípulos, e eles não conseguiram expulsar o demônio no meu filho. Aí Jesus foi até os discípulos e perguntaram, né? Eles perguntaram a Jesus por que ele não expulsaram. Aí Jesus disse, Jesus falou, chamou ele de geração incrédula e perversa. Por causa da pequenez da sua fé. Até quando, né, eu estarei com vocês? E ele disse por causa da pequenez da fé. Mas ele citou uma frase que é isso aí que muita gente erra. Ele disse assim, essa castra só sai com jejum e oração. Pastor, sabe que essa palavra de Jesus ecoa até hoje nos ouvidos de muitos crentes? Tem crente que não expulsa o demônio. Se o demônio se manifestar, ele vai para casa, corre, porque ele não está jejuando. Na verdade, o que Jesus quis dizer ali foi naquele momento, o irmão Reg até explica isso, que Jesus estava fisicamente aqui na terra. Ele não tinha consumado o plano, né, de redenção, ele não tinha dado a autoridade para a igreja ainda. Mas hoje, nessa aliança que nós estamos, onde ele já morreu e ressuscitou e deu autoridade para nós não carecemos de estar jejuando para expulsar um demônio. Okay? Isso não isenta de nós jejuarmos. Nós temos que jejuarmos. Mas se não estivermos jejuando e alguém aparecer endemoniado, nós vamos expulsar, porque o poder não está no jejum. É bom saber disso. O poder está no nome. Ok? Quando alguém age assim, eu tenho que jejuar para expulsar um demônio, você está colocando o foco todo no jejum e tirando Jesus de cena. Na verdade, nessa aliança, o poder está no nome de Jesus e ele já deu autoridade para nós. Então, você não precisa estar jejuando para expulsar um demônio. Mesmo que não esteja jejuando, você pode expulsar, porque você vai expulsar no nome que já venceu, que é o nome de Jesus. E assim, o que realmente impediu que eles expulsassem o demônio foi a incredulidade. E eu ouvi uma pessoa dizer que quando ele falou essa casta só sai com jejum e oração, ele estava se referindo à própria incredulidade. Como é que expulsa? Tem pessoas que estão querendo expulsar um demônio, quando na verdade primeiro eles precisam expulsar a incredulidade do seu coração. E eles vão poder sim, expulsar na autoridade de Jesus. Muito bom. Mas foi maravilhoso, viu, gente? Uma coisa que eu queria acrescentar, pastor, todos os eventos assim sobrenaturais, de milagres do Antigo Testamento, a gente sempre vê que precede de jejum. Quando havia várias batalhas onde o povo de Deus se sentia
impotentes, né? Sem nada, sem perspectiva de vitória, Deus dava instrução. Buscar o Senhor com jejum. Entenda bem. E eles oravam, jejuavam. Tem casos até que até crianças de peito jejuavam. Porque a situação era tão grave. A gente vê lá em Joel, né, no livro de Joel, nós vemos 2 Crônicas 20, todos jejuando, o rei jejuando. E quando ele se propôs buscar a Deus em jejum e oração, vem o quê? A instrução do Senhor. Sim. Aí você vê Deus dando a instrução e trazendo para o cenário o quadro que Deus queria que acontecesse. E pessoas às vezes assim, mas Vânia, se foi a antiga aliança. Eu acredito assim, sabe, pastor? Que se na antiga aliança nós vemos um Daniel jejuando e obtendo instruções, diretrizes para libertar o povo dele do cativeiro, recebendo instruções escatológicas, se numa antiga aliança havia essa plenitude de liberação das coisas sobrenaturais de Deus, e na nova, que na nova nós temos tudo potencializado. Porque a glória da segunda casa é maior. A Bíblia diz que se no ministério de tábuas, de pedras, houve tanto milagre, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então é uma questão até da gente ter bom senso. Gente, se na antiga aliança houve isso, por que na nova não vai acontecer de uma forma potencializada? Então o jejum não manipula Deus. Nós não vamos jejuar para manipular Deus, para botar Deus na parede. Eu quero isso. Não. É para a gente estar aberto para ouvir, Senhor, o que é que deve fazer? Para literalmente o céu se abrir. E por fim, a pessoa diz assim, mas Vânia, eu não entendo bem de jejum e o que é que acontece no jejum? Aí eu respondo com aquela pergunta, você já fez o rema? A pessoa chegou para nós, me diga o que é que acontece nesse rema. Né? Quanta gente vem para nós. E você procura uma palavra ou outra, uma forma de explicar, e você acaba dizendo assim, olha, eu não tenho muitas explicações, eu só quero que você experimente. Faça o rema. Quando você experimentar o rema, você vai ver os resultados que a revelação traz. Assim eu falo sobre o jejum. Eu não tenho muitas explicações, mas eu sei que tem resultados. Amém. Experimenta jejuar. E até quem trabalha fora, né, como a Armando falou, o senhor falou, se quiser tempo, tem vários feriados. É verdade. Você diz, pai, esse feriado eu vou consagrar ao Senhor. Não é a quantidade, Deus não é injusto para que não veja as nossas limitações. Quando eu trabalhava no secular, eu jejuava às vezes no sábado, num feriado. Eu não podia estar envolvida com muitos dados ali e jejuando, mas eu tenho um sábado, eu tenho um domingo. Eu tenho um período que eu posso fazer, não preciso fazer 24 horas, posso fazer 18 horas, contanto que o meu coração esteja ligado à fonte, ao Senhor. Então, meu conselho, né, terminando, experimenta, faz um teste. Que você vai ver os resultados. Que o Senhor é bom. Essas são as palavras que a gente pode dizer, sabe, pastor? Sim. Se você experimentar, nunca mais sua vida será a mesma. Comece amanhã, viu, fazendo jejum. E você vai testificar, né? Do que nós estamos falando aqui. Começa amanhã, tira um horário amanhã. Aliás, pode ser hoje. Começa hoje às 22 horas, você faz uma refeição, e aí tira o café da manhã vai só almoçar 1 da tarde. Aí já é um começo, pastor. Quem não tem costume, né, pode começar hoje à noite. Exatamente. Amanhã não toma o café da manhã, vai almoçar às 13 horas. Naquele horário do café se reserva para orar mais ler a palavra, orar em línguas, principalmente. Para quem não tem costume, é bom fazer isso. Começar assim, como a Vânia falou, começa às 22 horas hoje, vai até 13 horas da manhã. E para concluir mesmo, pastor, os grandes ministérios que a gente conhece, que o senhor conhece também, não é somente a palavra e a fé. Eles estão, sabe, rodeados de uma vida de oração e jejum. Pode pesquisar. Então, funciona. Amém. É para os nossos dias. Glória a Deus. Olha, gente, muito obrigado, pastor Raimundo e Vânia. Foi maravilhoso. Vocês realmente estão cheios, né? E foi bom para nós, né? Para estar relembrando dessas coisas.
eu não tenho dúvida que foi bom para todos. Então, muito obrigado, foi uma honra, viu? Para nós foi Obrigada, bom eu que demais, agradeço. e eu creio que essa unção veio também porque nós somos um, e ontem completamos 36 anos de casamento. É verdade, é verdade. Não podemos esquecer isso, viu? Olha, nada de jejum no seu aniversário de Não, casamento, ele viu? comeu muito. Só depois, tá? Mas, pessoal, eu quero te agradecer por estar nos acompanhando nesse programa. É muita alegria para nós poder levar essas verdades, essa palavra, para edificar a sua vida e fazer com que você cresça cada vez mais em Deus. Eu quero lhe convidar, inclusive, para estar nos seguindo, Amém. acompanhando os Muito nossos bom. próprios episódios, e a gente se vê nessa próxima vez. Um grande abraço.